Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidade Aberta. Cidade Aberta, o objetivo é atender a todas as solicitações de divulgação, divulgar a cidade, falar sobre a nossa cidade e o que acontece aqui. E hoje nós temos um grupo bastante forte aqui, que vai falar sobre Contour e um grande evento que se aproxima. Então hoje estamos aqui com Gilberto Galafassi, Mari Jane Bondan e o Altair de Oliveira, todos por demais conhecidos. Então vamos começar por aqui, pela minha esquerda, o Gilberto dando um oi aí na câmera 2. Boa noite aos telespectadores da TV Cidade, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. E como você disse, Cidade Aberta, a gente está aqui para falar com o farroupilhense sobre esse fantástico evento aí que a gente vai ter pela frente e o trabalho que a gente está fazendo junto ao Contour. Muito bem, Mari, contigo. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, pela oportunidade que tu sempre nos dá, né, principalmente em se falando de coisas que acontecem na nossa cidade. Então a gente está aqui para fazer um convite para a comunidade, né, para fazer parte então do nosso segundo Fórum Municipal de Turismo. Esse fórum então ele tem o objetivo de convidar toda a população farroupilhense, né, para fazer parte, para se inteirar dos assuntos que o Contour hoje trabalha e fazer parte das palestras, né, que a gente vai falar sobre caminhos de Caravaggio, vamos falar sobre acessibilidade, que hoje é um assunto que está em vogue e é muito importante hoje, porque temos pessoas realmente com necessidades especiais, né? E também vamos ter o seu Diogo Elzinga, que ele é um influencer digital, que ele fala um pouquinho do nosso Brasil, do quanto o Brasil tem coisas lindas para se conhecer. Então ele vai falar um pouco sobre redescobrindo o Brasil. Eu vou passar a palavra para o nosso companheiro aqui, né, nosso conselheiro. Olá, amigos telespectadores. É um convite realmente para o cidadão de Farroupilha perceber que nós estamos numa cidade turística, sim. Nós temos turismo religioso, nós temos turismo de compras, nós temos turismo de belezas naturais. Farroupilha é sim um centro turístico. E o que vocês vão ouvir aqui da gente e tal, apesar de muito farroupilhense não conhecer o nosso potencial e até de certa forma alguns até meio que negam o nosso potencial, a gente é um centro turístico e Farroupilha vai ficar cada vez maior na questão de turismo. E o Contour é uma das forças mobilizadoras nesse sentido. E o Contour, para os telespectadores saberem, é um órgão consultivo. Ele é formado por diversas entidades da cidade, CDL, Cindiloja, SICs, o próprio Caminhos de Caravaggio faz parte, e demais entidades, Brigada Militar, são diversas forças do município, sendo entidades ou forças constituídas de outra maneira, mas que pensam e tentam melhorar o turismo da nossa cidade. Gilberto, tu é um desbravador praticamente dos caminhos de Caravaggio, né? Que já vem uma luta muito, muito antiga. Hoje já pode-se dizer que está consolidado isso? Sim, o Caminhos de Caravaggio, que inclusive vai ter uma das mesas, né, que a gente vai mediar durante o fórum, justamente é Caminhos de Caravaggio, trazendo 3 perfis completamente diferentes que viram nos Caminhos de Caravaggio a oportunidade de participar. Então, sim, hoje eu digo que o caminho está consolidado e ele vai se consolidando como tem que ser. Ele cresce organicamente, porque se ele crescer exponencialmente, se ele explodir, a gente não tem estrutura e aí a gente atende mal. Então, o que a gente faz? E não obstante isso, a gente recomenda que as pessoas reservem os seus lugares. Então, às vezes acontece em determinado dia, numa determinada pousada, um determinado local, está lotado. Então, ela pode procurar outras alternativas que têm essas alternativas. E ele tem se consolidado e a maioria das pessoas que tem caminhado, muitos farroupilhenses, mas muita gente de fora,
porque é um mercado específico. Tem gente que gosta de fazer esse tipo de peregrinação. Dormir em lugares mais simples, dormir em casa de família, dormir em lugares de aspecto religioso, né, e tal, e poder curtir. E muitos deles acabam depois voltando com a família e acabam então trazendo a família depois para fazer turismo de fato, né? E nós de Farroupilha, como o Altair comentou, ele percorre Farroupilha 50 e poucos quilômetros, quase um quarto do caminho, e nós temos uns lugares maravilhosos, né? E como ele é aberto toda a estação do ano, o pessoal que vem quando tem uva enlouquece, o pessoal embaixo de um parreiral nunca fizeram isso na vida. E o cheirinho, né? O cheiro. Bem na época da uva, eles ficam falando do cheirinho. Para nós é normal. E dos pêssegos, e das bergamotas. E assim, os moradores têm feito o trabalho também, até sem treinamento, por sentirem assim, de acolhimento. Nós temos recebido relatos de pessoas que chegam em Caravaggio no fim do caminho, de pessoas simples, de pessoas com o seu Gardini lá perto do Caravaggio, para cá, depois lá da Fazenda Esperança, que ninguém passa lá se ele não oferece um pouco de vinho, alguma coisa e tal. É impressionante. Isso não está no script, não estava no script. Lá fora tem isso? Sim, tem. Em alguns lugares você passa, mas é um caminho... Tudo pago, né? Não, é tudo pago, mas tem lugares que a pessoa põe lá algumas frutas, uma faca, que planta, tem gente que planta as frutas, e nós estamos partindo por isso também, na beira do caminho, que aquelas frutas são justamente para as pessoas. Então é bacana. Mas as experiências que a gente vai trazer aqui no fórum, elas são de um hotel pousada já consolidado de muitos anos, que viu a oportunidade que o caminho passava pertinho, não passava na frente, mas agora vai até passar na frente. E viu o pessoal e começou a convidar, e faz um trabalho excepcional. Isso se espalha porque o caminho de Caravaggio é divulgado principalmente nas redes sociais de pessoas que participam e boca a boca das pessoas. Vai que é bom, vai que é experiência única. Depois tem uma família que tinha uma casa com 14 quartos e que todo fim de semana enchia a casa com os filhos, com os netos, com aquela turma. Uma senhorinha de 83 anos e outra de 80 e poucos anos. Tiveram a ideia, a sobrinha dela teve a ideia de... Um lugar isso aí, bom. Estão bombando. Imagina. Canto da vovó. E em Gramado, que é um local um pouco diferente para turismo, né? A gente lá, Canela e Gramado, encara o caminho um pouco diferente do que a gente aqui. A gente realmente encara como oportunidade, tem agarrado muito isso. Uma peregrina vagou uma casa, que era da família, ela ficou nessa casa e ela construiu um albergue, um pouco posada, mas um pouco albergue. A gente, quando eu fui lá a primeira vez, ela queria fazer só cama individual. Eu falei, Mara, beliche, dá experiência, as pessoas precisam dormir com alguém que ronca. Quem nunca dormiu com alguém que ronca é uma experiência bacana de viver. Mas eu faço essa brincadeira porque, de fato, num ambiente coletivo você tem. Tem de tudo, né? Você tem tudo. Então, dos cheiros bem interessante. ao barulho. Isso. Maria, dá uma corrida aí no teu... Então, no programa. Eu vou falar muito rapidamente sobre o programa e depois a gente vai falando, né? Então, assim, nós vamos falar então sobre o primeiro painel do dia. Vai ser sobre selo de acessibilidade e experiências com o turismo. Isso, o que quer dizer isso? Nós vamos ter a palestrante Débora Haupt, né? Sabe tudo da lida. Sabe tudo. E o Pablo Barretti também. E a Marisa Mussoy, que também vai estar lá palestrando. Belo trio. São pessoas que têm as necessidades especiais. E são pessoas experts já no assunto. Então elas vêm realmente para falar sobre como conseguir esse selo. A gente já tem uma empresa aqui que tem o selo prata, se não me falha a memória, que é o Centro de Compras. Tem coisas ainda para melhorar, né? Desculpa, o primeiro do Estado, né? Primeiro do Estado, desculpa. Primeiro do Estado. Obrigada pela correção. É verdade, primeiro do Estado. Então as pessoas agora têm que procurar realmente ter esse selo de acessibilidade, porque hoje, né?
É um potencial Olha, muito É grande. um potencial isso, né? Olha só, a gente vai fazer lá no entroncamento da Busa ali, né? Estrada Luiz Vitório Galafassi, Rio Galafassi, que é do meu tio, que sobe para a Busa ali, onde antigamente, quando tinha festa, tinha lá o pessoal que vendia pastel ali. Ali a gente vai instalar um container para atender peregrinos e não, por que não dizer os romeiros, aquele pessoal que vem de Caxias, aqueles que agora são todo mundo é peregrino. Então, fim de semana passa muita gente ali, na festa, uma série de coisas. Mas olha só, vai ser oferecido banheiro. Ponto de apoio. Ponto de apoio. Wi-Fi, água, banheiro. Banheiro com acessibilidade. Já entrei em contato com a Débora, ela me mandou material. Ótimo. A gente vai construir já sob a égide, né, sob a Legal. da acessibilidade, tanto para todos os especiais. Mas por que é importante isso? Primeiro, a gente quando a gente faz isso, quando o Centro de Cooperativas, ele manda uma mensagem para todo mundo. Gente, aqui a gente tem respeito pelas pessoas. Outra coisa, a quantidade de pessoas, uma vez as pessoas que tinham necessidades especiais não saíram de casa. Exato. Elas eram alijadas. Elas eram escondidas. Por quê? Era feio, né? Porque era feio, porque os prédios eram. Não dava para sair na rua, porque não tem onde andar, de cadeira de roda, não tem onde andar. Se o cara, eu desci hoje no Santa Rita e vi o cego com bastão descendo aquela piscinha que foi feita, acho que na época do Pascoal lá, que desce lá para o Santa Rita. Cara, eu enxergando eu tenho dificuldade. Então, assim, eu estive fazendo uma palestra lá na Fadel e fiquei impressionado. Então, assim, lá, por exemplo, a gente vai ter. E a gente tem que incentivar que outras empresas, outros locais tenham essa questão. A gente sabe que, até por dificuldade, muitos lugares têm banheiros muito pequenos, até para as pessoas normais. Sim, imagina uma cadeira. Que dirá para uma cadeira. Então, mas eu acho que é um caminho e a gente precisa começar a fazer isso, divulgar, porque é um público que está aí. E que tem uma condição Que tem um financeira potencial, boa. né? E isso é para o trade turístico também, não só para a nossa comunidade também, mas para o trading turístico, para eles terem. Por quê? Hoje, quem tem necessidades especiais, como cadeirante, como uma pessoa que tem problemas de visuais, elas viajam também, e viajam com seus familiares, e elas precisam desses acessos. Sozinho nunca vão, né? Sozinho eles nunca vão, então eles precisam desses acessos. Então isso esse painel que vai acontecer vai ser muito importante para que todo mundo entenda que realmente tem essa necessidade. É um chamado para os comerciantes se ligar, né? Exatamente. Eu tocou no assunto que eu ia tocar, assim, porque eu acho que é um convite para as pessoas tu ter acessibilidade nas tuas lojas. É isso. Né? E é nossa obrigação. Claro que de vez em quando a gente tem que brigar com o proprietário da sala e tal, tem que fazer mas tem que ter acessibilidade nas salas. É uma coisa que ainda, infelizmente, não está na cultura de quem constrói, né? Mas tem que estar na cultura do comerciante. Isso, as entidades já o ano passado estão indo atrás disso, nós queríamos botar plaquinha. A prefeitura acho que já obriga também com o novo alvará, né? Parece que sim, mas precisaria vistoria, precisaria de coisas para ver, porque muitas vezes o comerciante quer e não tem salas adequadas. E né? o comerciante que tem uma sala para alugar, se não se ligar, vai acabar perdendo o aluguel. Até às porque, vezes, né? gente, vamos tomar consciência de que quem tem essas necessidades especiais consumidores. também consome. Exatamente. Poder aquisitivo. Exatamente. Então, uma vez eles eram escondidos. Hoje não, eles têm uma vida praticamente que, eu não diria normal, mas sim. Eles saem, eles vão almoçar fora, eles vão jantar fora, eles fazem os trajetos. Fazem os trajetos. Então, propício a eles, né? Exatamente, então isso é necessário. Que mais que A outra palestra, então, que a gente vai ter, então, é sobre acolhimento dos peregrinos, que daí o Gilberto vai dar. Vai dar. É o Gilberto, a Mara, né? A Marisete, o Clóvis. E o Clóvis, né? A Mara é de Gramado, porque ela vem de um centro turístico grande, é interessante. Um dos maiores do Brasil hoje. Né? Um dos maiores do Brasil. E a família dela tem imobiliária, o filho engenheiro constrói lá em Gramado, então é interessante. O Clóvis Schurman é de Nova Petrópolis, ele tem a Pousada dos Plátanos lá em Nova Petrópolis, uma belíssima pousada, muito antiga já, e ele foi buscar essa oportunidade e foi um trabalho espetacular. E o recado da vovó, quem vem é a Marisete, que ela é nora, é uma senhora. Eu tive com ela
a última vez que eu estive lá, ela disse assim, meu filho, ela botou a mão no meu assim, por que eu não comecei isso antes? Porque não tinha. Por que eu não tinha? Eu disse, bom, a senhora podia ter começado só em 2019, né? Porque, inclusive, Vila Oliva Já existia, né? era um lugar que não tinha pousada. Nós tínhamos, na época, Caxias, fazendo um trabalho com a senhora chamada Dona Solange, que ela criou lá uma pousada, uma alternativa, porque lá tem o colégio da Anchieta, o colégio dos jesuítas, né? Que também recebe grupos grandes, são recebidos lá pelo Paulo Welter, lá nos jesuítas. Então lá agora tem 3 opções. Tem a Dona Solange, que atende pessoas. Isso vai proliferando. E aí o que acontece? Lá tem um restaurante que é o botelinho deles lá, né? Lá tem o botelinho deles, que é o Reis. Porra, ninguém passa lá e todo mundo já... como é que eu faço para que horas... Até que horas o Rei trabalha? O Rei mudou o horário para atender os caras que sobem, que às vezes demoram um pouquinho mais de tempo, que são 22 quilômetros desde lá de cima, de Gramado, e atende, faz um laminuta espetáculo. Então, é isso que é o aproveitar. Isso então é um chamado mais para os comerciantes se ligar, né? Exato, Depois eu quero falar sobre exatamente. isso também. E também nós vamos então ter o Diogo Elzinga, né? Que ele vai falar sobre Redescobrindo o Brasil e vai falar sobre a sua experiência, sobre o que ele faz, como ele faz, né? Ele está muito atuante nas redes sociais. Né? Nossa, ele tem milhões de seguidores, Ele está né? faturando muito, eu acho. Isso. Ele vende para a cidade, né? Para Exatamente. A cidade, Então, até para que os empreendimentos também, né, se liguem, de fazer uma parceria com ele, ele vai falar como ele faz, como funciona e qual é o resultado que vai dar, porque ele vai falar sobre isso. Sim. E isso é interessante, né, que a gente pensou em trazer para que esses empreendimentos se unam e façam realmente um trabalho com ele. Claro. Porque se eu fizer um trabalho sozinha, é um valor, mas se eu tiver um trabalho em conjunto, Sim. é outro. E todo mundo ganha, né? E todo mundo ganha. Então, assim, deixar bem claro que esse evento, esse fórum é aberto à população e é gratuito. Só tem que se inscrever. Só tem que se inscrever. O pronto. site da prefeitura, na capa já tá lá, porque hoje o detalhe eu pedi para que colocassem lá, e a Maria já fez isso para mim. Já tá lá na capa, só entrar lá, clicar no segundo fórum e se inscrever o quanto antes, porque Legal. aí a gente já Fica vai um ter pouco mais ou menos limitado também, né? O local. porque a gente não sabe quantas pessoas. Dá 120 pessoas, acho lá dentro. Não, né? acho que mais, 200 200? e alguma coisa, 250 se eu não tenho, mas eu não tenho certeza. Pois é, eu não vou falar porque eu também não tenho uma certeza. Então a gente precisa saber o número de pra pessoas cima de porque 150 a mil gente precisa ter esse número na mão para não... Se preparar, né? Pra gente que a gente possa se preparar também. Só né? para fazer um comentário, ano passado a gente fez lá no Salão Nobre da Prefeitura, estava lotado. Tava lotado. Já não dá para fazer lá. E se vier aquele público e mais alguém, já lota. Então, E aonde vai ser? Então, dia 27, o segundo fórum acontece no Cindy Lojas, né, a partir da 1h30 da tarde. No auditório dele. No auditório do Adelino Colombo, exatamente. Adelino Colombo, em homenagem. Em homenagem a ele, né? Então, só ressaltando, é gratuito, gente. Aproveitem a oportunidade. Vai ser 3 palestras super interessantes para toda a comunidade. Que a gente quer que a comunidade esteja presente. Foram as palestras, o que vai ter? Mas a vinda do Elzinga até é porque ele tem um pensamento fora da caixa do turismo normal. Ele antes, quando ele começou, alguns anos atrás, eu até sou seguidor dele, ele ia nas cidades, falava sobre Farroupilha, então falava da praça, do Bar do Bolacha, das coisas pitorescas de cada cidade, de alguns personagens de cada cidade. Ele começou fazendo isso sempre com bom humor, sempre uma coisa mais descontraída, e foi dando muito certo. E depois de uns anos para cá, ele começou com esse turismo que eu chamo de alternativo, porque ele está buscando lugares que normalmente as pessoas não conhecem, que não se fala isso na televisão normalmente, ou nos canais convencionais, sempre os mesmos lugares, né? E ele busca lugares diferentes. Vou dar um exemplo. Eu fui conhecer em Morro Reuter Caminhos da Serpente. Eu nunca tinha ouvido falar aquilo. O Elzinga passou aqui. Eu achei demais aquilo e fui. Eu e a minha esposa, a gente foi de moto. É lindo lá. É lindo, é bacana. A gente... E essas coisas que ele descobre para nós, e tem coisas que a gente já ouviu falar, mas pouquinho. Então ele vai e investiga o porquê daquilo e tal. Então, a gente achou muito interessante isso, e eu acho que ele vai trazer, assim,
um olhar diferente. Então, tanto nós que gostamos de turismo, quanto o público lá presente, vai ver com outros olhos quando a gente fala em turismo, que precisa muito dinheiro para fazer turismo hoje em dia. Não, tem alternativas, e ele traz essas alternativas para a gente. Que legal. E como o digital, ele hoje, é instigar que a pessoa não pode ter um estabelecimento, se não quer, e não pode ter uma página de, não pode deixar de ter uma página de Insta, uma página de Importante, Face, né? ainda Face porque tem gente que Muito. tem um público grande, e nós, por exemplo, publicamos no Face, sempre no Insta, que vai para o Face e que já vai para o site. Pô, hoje você faz isso no clique, então já vai, você tem as últimas 2 publicações, o cara entra no site e ele enxergou uma coisa. Então, essa é uma questão, ter um site de hospedagem, ter as mídias sociais. Exato. E ele vai provocar, nessa linha vai provocar isso, né? Só como experiência, nós temos no nosso Face 15 mil seguidores. Na primeira cheia que deu ali no Salto Ventoso, a gente botou uma cascata ali, que um cliente mandou para nós, telespectadores, deu 600 mil visualizações. Olha só. 600 mil para 15 mil seguidores. Qual é a mágica? É o compartilhamento. Isso é o compartilhamento. É o curtimento, e aí Assim, ó. vai, né? Então, tem que usar as redes sociais, tem que usar tudo, né? Hoje é só as mídias. Hoje tem que ser. o boca a boca funciona, continua funcionando. Claro. Mas as mídias Limita sociais. O alcance é Não, muito e assim, ó, e explicar muitas pessoas do caminho, mas muitas mesmo, do caminho de Caravaggio, perguntando se a ponte que caiu era a ponte do Raposo, né? Que é uma ponte lá que interliga Caxias com... As pessoas, pô, essa ponte que eu passei, eu tenho uma foto aqui do Rio parecido. Não, aí eu publiquei uma foto da ponte do Raposo, uma foto do Felipe Hertz de bicicleta na ponte, uma foto maravilhosa, né? Que ele tinha feito a autoria dele, que pega toda, e uma foto com a água, dizendo, essa ponte que caiu, e aí começou, mas as pessoas perguntando. Sim, a dúvida, né? A dúvida, Fica a dúvida. Tem mais ali no programa? Na mais- verdade, parte. essa é a primeira parte do programa. Certo. Porque o fórum, ele tomou uma proporção que nem nós imaginávamos que ia ter essa proporção. Porque, na verdade, logo que a gente pensou no fórum, a gente pensou em fazer de manhã uma rodada de negócios para o trading turístico. E à tarde, este fórum. Só que a promoção foi tão grande da rodada de negócios que nós tivemos que alternar, fazendo um outro dia. Olha só. Então eu também quero divulgar aqui, junto com os meus conselheiros, que no dia 4 de outubro nós vamos ter uma rodada de negócios com 30 entre agentes de viagem, operadores, guias de turismo, jornalistas que estão vindo para cá para passar o dia conosco. Legal. A gente vai fazer o trading, então lá no Sim de Lojas também. Cada trading, nas suas especificações, vão sentar com eles e vão conversar e vão falar sobre o assunto da rede hoteleira, dos caminhos de Caravaggio, Chamaram a gente hoje, achei muito bacana. do Farroupilha Colonial, da Rota Cervejeira, né? Então, todo o trading vai estar lá e vai estar explicando exatamente o que cada um faz para esse pessoal, que é os agentes, os guias, o jornalista também que vai estar lá conosco, né? Que casualmente assim foi um achado essas pessoas, porque a gente foi se encontrando e deu tudo muito certo. Então são 30, porque não cabem, né, mais, né? Então, nesta primeira rodada de negócios, que é a primeira, vai ser esses 30, que já está tudo esquematizado, com almoço, com visitações, merendinho na parte da tarde, visitação às cervejarias, às 2 cervejarias. Então já está bem esquematizado. Então, assim, para o trading vai ser algo assim diferenciado. E a gente visa fomentar negócios. É, isso aí. A gente quer que o pessoal ganhe dinheiro com o turismo. Claro. Eu quero falar um pouco sobre isso. Principalmente na nossa região, se um está ganhando dinheiro, o outro diz, opa, aquele fazendo aquilo ganha dinheiro, eu sei fazer aquilo e mais um pouco, vai ganhar dinheiro também, gente. Turismo é a palavra da hora. Exatamente. Turismo. As pessoas, e o que a gente percebeu quando a gente colocou em pauta a rodada de negócios é que todas as pessoas do nosso trade, a gente foi chamando, foi conversando e todos se prontificaram. Gente, a gente ganhou tudo.
tudo que a gente precisava. Porque é uma provocação que eu sempre faço, assim, ó, nós temos tudo, né? Sim. Turismo, belezas locais, Sim. já Caravaggio mais que consolidado, turismo comercial. Gastronomia. Está caindo de madura há anos isso, Isso né? mesmo, E o Contour, por exemplo, o que mudou no Contour agora que está funcionando mais? Né? Tu sabe quando está escrito turbinar? O que acontece? Eu fui convidado, o Santuário de Caravaggio estava com dificuldade de manter uma pessoa lá para... Como eu trabalho no Santuário, eu sou do Conselho Econômico, o padre Ricardo falou, Gala, faz tu pode... Pô, Contour, é um negócio que eu gostaria de participar. Já tinha participado antigamente, né? E tal, e aí eu participo, eu tenho assento lá pelo Santuário de Caravaggio. E aí... Mas é interessante o Contour. O Contour, o ano passado, criou, então, o primeiro fórum. Hoje, o primeiro fórum teve um filho que nasceu com os dentes grandes, porque 30 caras aqui, com não sei o que, não sei o que. Então, olha só a dimensão. Mas por que aconteceu isso? Porque as pessoas começaram a se envolver, a se comprometer, não só se envolver. Eu não vou lá cumprir a tabela pelo santuário. Porra, se me deixar, eu falo, né? E eu falo mesmo, e eu vou para cima. Então agora, a Mari, aqui, agora a Mari foi reeleita junto com o Altair, eles têm mais 2 anos de mandato. Mais né? 2 anos. E eles perguntaram para as pessoas, pô, vocês ajudam a gente ajuda. E embora a gente seja consultivo, interessante dizer o seguinte, que a secretária de turismo, né, a Regina, e a Marisa, que é a turismóloga do município, que cuida de... Concursada, que cuida de um pouco de... Eles têm dado todo o apoio e a gente tem feito algumas demandas. E agora, então, é um conselho consultivo que é possível de fazer coisas. Agora, por que eu conclamo o pessoal de Farroupilha que participe? Porque é uma oportunidade única, no quintal de casa, a custo zero, de ter palestra com alguém que palestra no Brasil inteiro, como é o caso do Elzinga, que tem essa chamada, vamos dizer assim, de ser o pulo do gato em uma porção de coisas, às vezes uma palavra, uma instigada que o cara te dá. A gente vai apresentar, vai ter o poder de mostrar, porque o ano passado a gente mostrou gente de fora que veio aqui, né? Esse ano a gente falou, pô, vamos fazer uma coisa um pouco mais nossa. Então o Elzinga é de fora e essa questão da acessibilidade. E outra coisa, gente, quem está acreditando em nós, no nosso trabalho, no trabalho da Secretaria, são farroupilhenses. Impressionante, né, Mari? Que a gente não desligou um telefone com um não. Mas também não eram pedidos estratosféricos. Precisa conseguir um brinde para os caras. Pô, a gente vai lá, liga para o cara, nós precisamos dar tal coisa para o cara. Quantos kits você precisa? 35. Tá lá. Vai lá. Sim, porque são 30. Mas me diz uma coisa, o Elzinga cobra. Cobra. Não. Aí a gente perguntou, não tem dinheiro no Fundo Municipal de Turismo? Tem. Para isso pode utilizar? Pode. Então. Então, e o que a gente já fez? Uma parte. O que a gente precisa para o ano que vem no Fundo do Turismo? Já vamos botar no orçamento. Já fomos formalmente lá na Secretaria, né, Mari? Isso. Protocolamos, então, o pedido de participação do fundo, que só pode ser usado para turismo. Porque o Contour era só para enfeite, né? Nunca tinha verba, não tinha... Mas apoio. agora- De novo, eu vou perguntar, por que precisa ter o Contour? Todos os municípios têm uma porção de conselhos que é de lei, é obrigatório ter. Senão não vem dinheiro. Não vem verba federal. Não. Verba federal. Não vem. Não vem. Sim. Então, se você não cumpre a tabela de ter os conselhos, um deles é o Contour, eu estive secretário, eu me lembro, você tem que cumprir toda aquela tabela, porque senão você perde lá pontos de poder receber as coisas. Então, mas é importante que quem está acreditando nesse trabalho são também farroupilhenses, cada um com o que pode, com não sei o quê. Quando a gente viu, a gente tinha 2 eventos, a gente tinha, por que a gente faz? No mesmo dia dá para fazer. Vamos fazer então no outro dia. Tem mais alguma coisa? Eu no posso programa? agradecer aos nossos pode, patrocinadores, toca. Sim, merece. porque eu acho que é importante, porque eles nos deram todo o apoio do mundo. Toca a ficha. E a gente quer muito agradecer a eles. Então, a Secretaria de Turismo, a Regina, todo o apoio, ao prefeito que está nos dando todo o apoio necessário, o Sicredi, o Cindy Lojas, o CDL, Cindy Gêneros, o Mário Tour, a Favim, Farroupilha Colonial, a Associação de Artesãs,
o Silvestrim dos Quives, a Tua Serra, Parque das Águas, estamos ajudando, o SEG e o Círculo Ítalo Brasileiro. Que, assim, ó, eles estão nos ajudando muito nesse sentido e, assim, ó, estamos extremamente agradecidos pelo apoio, pelo patrocínio que nos deram para conseguir tudo que a gente precisava para fazer um evento sensacional. E a nossa associação, que tem 30 dias, já pediu assento também aqui. Não vou ocupar, sou presidente da Associação dos Voluntários e Apoiadores, mas tem outras pessoas, nós somos várias pessoas que podem participar aqui. Sim. Também. Legal, mas tem que ter uma associação. Sim. Tem o Parque das Águas agora, que também está fazendo a sua associação, também vai entrar no nosso conselho. O conselho tem uma rejuvenescida, vamos dizer assim. Que legal, né? tá. Teve há um ano atrás, a gente fez uma consulta com todos, né, que vinham e os que não vinham, então a gente deu uma reformulada. Faz parte. Faz parte. Nós não queremos números, nós gente- queremos pessoas que atuem no turismo. Porque tem entidades que não querem participar. Isso aí, melhor que que levem para suas entidades, ó. sai e deixa outra participar. É isso aí. Porque a gente tem muitas entidades querendo entrar. Então, a gente fez uma reformulação com todos, com os que já estavam, e quem quis ficar ok, quem não quis, já trocamos e já começamos a trazer mais associados. Mas eu acho que o Glacier tocou num ponto importante, se tu me permite aqui Vai à também dar um vontade. testemunho, Glacier. Há muitos anos, eu entro no Contour, saio do Contour, porque se eu faço parte do CDL, todo mundo sabe que eu gosto muito do turismo. Então, em todas as diretorias que eu participei do CDL, o nome pro Contour, Altair, tu vai no Contour? Ah, sou É bom, voluntário, né? quero, Já eu sabe, gosto, né? Então, assim, ó, desde a época, quando o Contour veio, que eu que participo do Contour desde sempre, que eu achei isso, a gente foi descobrir que tinha uma lei do Contour de quase antes de eu nascer. Sim. Né? E eu achei que o Contour ele ressurgiu em 80 e poucos, 90, época do Jorge Bruchel. Sim, o grande incentivador sempre foi. Sempre foi. A Adriana Panis também Isso, foi a primeira presidente que eu participei do Contour. E eu vou te contar uma coisa, que a maioria dos prefeitos de diversos partidos que tinha, o Contour ia falar com os prefeitos, todos nos atendiam bem, mas todos diziam, a Farroupilha é mais para a indústria. Então, o Contour, ele era, como sempre foi, Teria que estar nas consultivo. indústrias do turismo. Né? Mas o pessoal, digamos, tinha outras prioridades. Sim. E desde a administração passada e nessa administração, a gente está tendo um apoio bem maior. Se começou a falar mais em turismo de verdade. Eu acho... Graças ao caminho de Caravaggio, o caminho de Bento. Isso, tu tocou no assunto que eu ia tocar. O pessoal se deu conta, justamente, que Farroupilha está no centro. Porque nós temos Nova Petrópolis, Gramado, Canela do lado de lá, Caxias, que é um outro tipo de turismo, de eventos, por exemplo. E nós estamos aqui. Logo ali tem Bento, Garibaldi, Barbosa. Bombando o trem direto. Todo mundo está se tocando que o turismo é bom. Então isso começou a melhorar e começaram a dar mais importância para o Contour. Porque teve muito presidente do Contour que eu tenho até pena, porque trabalhavam, batalhavam e não eram valorizados. Não tinha apoio. Né? Não tinha apoio. Eu tive um restaurante que fica ali em São Marcos, sexta-feira da semana atrasada, da outra semana, e ele disse assim, eu atendi aqui no domingo 250, 300, eu tenho atendido 450. O que é? É o transbordo do cara. O cara começou, Stone Hall está lá, ali naquele cluster do Stone Hall ali tem oportunidade para muita coisa interessante. Por quê? Está trazendo gente, né? Está trazendo gente, lota lá. E é o caminho, né, das eu pedras, quero né? comer uma comida típica italiana. Vamos fazer E eu não quero uma posso churrascaria. esquecer que o Stone Hall também está aqui nos nossos patrocinadores. Ele também está conosco. Legal. E está bombando, né? Está bombando. Um empreendimento grande. Dá. Acho que já vamos para as considerações finais. A Mari encerra convidando mais uma vez, mas o Galafaz quer dar mais algum recado? Não, só agradecer a oportunidade e conclamar, farroupilhenses, quem puder, quem tem... mas eu não tenho nada a ver com turismo, mas você gostaria de fazer alguma coisa, empreender, um dos jeitos mais rápidos que tem, talvez, seja fazer alguma coisa ligada ao turismo. Então venha, que com certeza vai ter a oportunidade de ver alguma coisa interessante. Altair, faz mais uma
Agradecer a audiência dos telespectadores e dizer que as entidades do comércio estão sempre procurando fazer cursos e tal para preparar nossos atendentes, os funcionários e os donos das lojas, principalmente, para atender bem ao farroupilhense, ao turista, a todos que vêm para cá. Se a pessoa é bem acolhida na nossa cidade, ela volta e sai falando bem. Isso é importante. A Mari reforça que dia... Dia 20, local. então, Glaicira, obrigada mais uma vez pela oportunidade. E lembrando, então, dia 27 de setembro, às 13h30, no Cindy Loja, no Salão de Eventos Adelino Colombo. Estaremos lá com esse segundo Fórum Municipal de Turismo, aguardando a população para fazer parte. E lembrando que é um evento gratuito, gente. Participem, vai ser bem interessante. Vocês vão gostar. E o evento do dia 5? E o evento do dia só, 4. Dia 4. Dia 4 é só para agentes de viagem, agentes, operadores de viagem. Ele já é mais focado. 4 de outubro. Isso aí, dia 4 de outubro. Ele é mais focado realmente. Business, negócios. Negócios. Rodada de negócios. Negócios, isso aí. Com os nossos empreendimentos. Porque é aquela coisa que a gente sempre diz: quem não é visto não é lembrado, né? Então vamos lá que. Mas vai ser bem bacana também. A gente vai. Até a gente já te convida, Sim. Se quiserem fazer filmagens. Legal. Porque a gente vai terminar o dia dessa rodada na Casa de Luca, fazendo um merendim. Legal. Embaixo de um parreiral. Olha só. Que o tempo colabore. Que o tempo colabore, tomara. 36 minutos, então, encerramos por aqui. A casa está sempre à disposição do Contour. Muito obrigada. Bem.